Entre a espada e a rosa, de Marina Colasanti. A dama do leque. Era uma dama de kimono que vivia na superfície pregueada de um leque de papel. Não vivia sozinha. Pousada atrás dela, uma garça cravava a longa perna de coral na água de um lago. Enquanto no canto esquerdo, outra garça voava, sem chuva ou neve que viessem alterar a paisagem, sem frutos que substituíssem as flores do pessegueiro. A dama e suas garças pareciam paradas no tempo. As paradas não estavam. O tempo passava no leque, embora a seu modo, pois cada vez que seu dono, um velho mandarim, o fechava no estalo seco, fazia-se noite entre as dobraduras. A dama então dormia. Dormiam as garças. E até os nenúfares do lago pareciam repousar nas pétalas sobre a água. Somente o vulcão, ao fundo, continuava soltando um fio de fumaça. Bastava, porém, que o mandarim abrisse outra vez o leque, para que todos despertassem. As pequenas ondas do lago brilhavam como se algum vento lhe chegasse das montanhas. Voava a garça sem sair do lugar. A dama de longos cabelos tocava o instrumento que tinha sobre os joelhos, tangendo as cordas com dedos pálidos. Que calorento era aquele mandarim! A todo momento, raque, abria o leque, abrindo com ele os olhos da dama e das suas garças. E que nervoso! Mal se havia banado e já fechava o leque novamente, empunhando-o como se fosse um cetro e trancando na escuridão suas personagens. Abre e acorda, fecha e dorme. A vida no leque era feita de rápidas noites e brevíssimos dias, sem que sobrasse tempo para o tédio. E assim teria sido por muitos anos. Se o mandarim, tomado de amor por sua mais nova concubina, desejando abri-la de agrados, não lhe tivesse dado leque de presente. Bem outros modos tinha a concubina. Tudo nela era vagar. Nem atormentava o calor do leque, mas que a brisa agradava-lhe o gesto vagaroso para que o movia, acariciando o ar e o colo. Quase não fechava. Por cima dele lançava olhares oblíquos. Atrás dele murmurava segredos aos ouvidos das outras concubinas, embora escondia sorrisos muxoxos. Muitas vezes repousando a mão sobre a mesa e o regaço, esquecia-se de fechá-lo. Com ela, os dias tornaram-se longos, às vezes longuíssimos, para a dama de kimono. Tocava seu instrumento, olhava as aladas companheiras e assim se distraía. Porém as garças, sem nada para fazer, sem poder pescar, traçar ninho ou acasalar-se, começaram a achar o céu de papel cada vez mais limitado, a amplidão, além dele, cada vez mais tentadora. Chegou um dia em que a garça, do canto esquerdo, aquela que desde sempre mantinha as asas abertas, agitou-as de leve. Depois, com mais vigor, e adejando enfim livre, voou para fora do leque. Durante aquele dia e nos que se seguiam, a dama esperou por ela, tocando sua doce música. Mas a garça não voltou, e o canto esquerdo do leque continuou vazio, sem que sequer uma marca desbotada lembrasse a antiga presença.
Mas tempo se foi lentamente. Sozinha agora, a garça do lago não tinha mais razão para continuar ali, com a perna mergulhada na água. E numa tarde quente, em que a concubina se abanava com preguiça, a garça esticou, enfim, a outra perna, ondulou o pescoço, desdobrando as asas que desde sempre haviam permanecido fechadas. Com corola, tocada pelo vento, entremeceram as pernas brancas, e a garça abriu seu voo, abandonando o leque. Sem um gesto, a dama viu partir a última amiga. Não chorou, porque lágrimas não são permitidas em laicas de papel, mas as mãos pálidas pararam de tranger as cordas, e o instrumento sobre seu colo emudeceu. Muitos e muitos anos de silêncio passaram depois disso. Muitas e muitas pessoas possuíram leque, até que um dia, vasculhando na barraca de um antiquário da feira, um jovem artista ouviu, aberto entre as quinquilharias, e sua atenção foi atraída pela antiga delicadeza da dama de kimono. Faltava alguma coisa, talvez, no desenho da paisagem, o papel estava maltratado. Mas era tão leve as mãos sobre o instrumento, tão elegante as pregas do kimono, que lhe pareceu um lindo presente para dar à sua amada. Em casa, limpas as varetas, consertando o papel com pouca cola, o artista sentiu o desejo de acrescentar alguma coisa no presente, enriquecê-lo com seu amor e seu talento. Pegou a caixa das tintas, debruçou-se sobre o leque e, com cuidado, aproveitando o espaço vazio do lado esquerdo, pintou uma garça, colhida em pleno voo, asas abertas. Porém, ocupando todo aquele canto, algo ficava faltando do outro lado, mais próximo da dama. Mergulhou o papel na tinta branca, tocou de leve a ponta, em cor de rosa, e logo outra garça surgiu, asas fechadas, e a perna de coral metida na água do lago. Sim, agora tinha um leque digno de sua amada, e havia ficado tão lindo que ela não quis guardá-lo fechado na gaveta. Cuidando de não ferir o papel, prendeu-o aberto na parede diante de sua cama. Aquela noite, ainda o olhou com encantamento antes de dormir. Depois, apagou a luz e fechou os olhos. Dorme a dona do leque, dorme a casa. Mas na superfície de papel, um vulcão fumega, enquanto uma dama de kimono toca para suas garças a suavíssima música de um instrumento de cordas. Conto 2. O reino por um cavalo. Ela era lustroso, esguio, mais branco que um lençol ao sol, e bem mais precioso. Era o cavalo do rei, precioso não apenas por sua beleza, mas porque só se alimentava de moedas de ouro. Na estrebaria do palácio, palafreneiros atarefavam-se constantemente ao seu redor em delicados tratos. Escovavam-lhe o pelo imaculado, traçavam-lhe a crina, esceraravam-lhe os cascos, desembaralhavam-lhe a longa cauda. A um canto, músicos especialmente escolhidos para distraí-lo revezavam-se tocando alaúde. E uma vez por dia realizava-se a cerimônia de alimentação, ao som de trombetas e precedidos pelo grão curador dos bens reais. Pajens adentravam na estrebaria carregando cestos cheios de moedas de ouro. Ao bebê de palmas de palafreneiro mor, aproximavam-se um a um da manjedoura, despejando a carga cintilante que em poucos momentos desaparecia entre os dentes amarelados do cavalo.
A bem da verdade, logo que o cavalo fora apresentado ao rei, o grão-curador se dera, durante algum tempo, ao trabalho de voltar discretamente à cocheira algumas horas após a refeição, armado de uma vareta e cuidando de não perder sua nobre postura, vasculhava a bosta fumejante, para certificar-se de que nenhuma moeda havia sido devolvida pelos cavalares intestinos. Logo, porém, percebera a inutilidade do gesto. O ouro que não entrava não saía. Todo ele consumido no escuro mistério do ventre. Garantia talvez o cintilador do pelo, o brilho dos olhos e, quem sabe, até o amarelado dos dentes. Fundos eram os cofres do rei. Um cesto de moedas a menos não fazia diferença, nem 10. Entretanto, um cesto hoje, um cesto amanhã, durante semanas e meses, cheios de hojes e amanhãs, começaram a se fazer sentir. Chegou o dia em que, tendo esgotado todos os outros recursos, o grão-curador se viu obrigado a avisar Sua Majestade de que, para satisfazer o apetite do cavalo, breve seria necessário vender a coroa. A coroa nunca, exclamou o rei, levantando as mãos à cabeça, e sem hesitar ordenou a instituição de uma nova taxa, o imposto do cavalo, a ser pago diariamente por todos os súditos. Com a contribuição do povo encheu-se durante algum tempo a manjedoura, mas assim como havia acontecido com os cofres reais, também os pequenos cofres domésticos, os pés de meia, os fundos de colchão e os porquinhos de louça, pouco a pouco se esvaziaram, e o dia chegou em que não havia um reino, uma única moeda. Que fazer? Perguntou o rei ao ministro que se encontrava junto ao trono. O ministro olhou interrogativamente para o outro ministro que estava ao seu lado, e por sua vez olhou para o ministro cujo manto roçava no seu, que olhou para o ministro que estava mais próximo, que finalmente olhou para o curador, que, não tendo ninguém por perto a quem olhar, viu-se obrigado a responder. E se tentássemos fazê-lo funcionar o contrário? Arriscou. Ao contrário, repercutiram todos em coro, sem entender. Mas não querendo demonstrar sua ignorância, o rei deu ordens para que se procedesse à operação. Sobre as ordens do curador, amarrou-se a cauda do cavalo com uma corda comprida, cuja ponta foi medida pelo seu traseiro adentro e empurrada com gentil firmeza, até que começasse a fazer-lhe cócegas na garganta. E assim que o pobrezinho abriu a boca para livrar-se do incômodo, mãos sôfregas mergulharam lá dentro e agarraram a ponta da corda que despontavam. Os parafreneiros, os músicos e o grão-curador em pessoa começaram a puxar. Puxa que puxa. Eis que devagar, bem devagar, o cavalo foi virado pelo avesso. E ali estava agora um cavalo que, sendo ele mesmo, era o contrário do que tinha sido. Faltava testar os resultados. Pajés trouxeram cestos cheios de bosta, que despejaram um a um na manjedoura. O cavalo aproximou-se, farejou e, sobre o olhar ansioso do rei, foi esvaziando aos poucos a manjedoura, tragando seu conteúdo entre os dentes amarelos. Naquela tarde, ninguém arredou o pé das cavalariças. Escondido atrás das costas, o grão-curador segurava uma vareta, mas não foi necessária. Quando, afinal, a cauda do cavalo ergueu-se de leve, foi para deixar jorrar sobre a palha uma cascata tilintante de moedas de ouro. Entre a espada e a rosa, de Marina Colasanti, conto 3, Entre a espada e a rosa.
Qual é a hora de se casar, senão aquela em que o coração diz quero, a hora que o pai escolhe? Isso descobriu a princesa na tarde em que o rei mandou chamá-la e sem rodeios lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e feio, que importância tinha frente aos soldados que traria para o reino, as ovelhas que poria nos pastos e as moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois breve o noivo viria buscá-la. De volta ao quarto, a princesa chorou mais lágrimas do que acreditava ter para chorar. Embolada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, sua mente, que lhe fizesse achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, adormeceu. Na noite, sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. E ao acordar de manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a princesa percebeu algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho, com quanto espanto viu cachos ruivos rodeando-lhe o queixo. Não podia acreditar, mas era verdade. Era seu rosto. Uma barba havia crescido. Passou os dedos lentamente entre os fios sedosos e já estendia a mão procurando a tesoura. Quando afinal compreendeu, aquela era a sua resposta. Podia vir o noivo buscá-la. Podia vir com seus soldados, suas ovelhas e suas moedas. Mas, quando a visse, não mais a quereria, nem ele, nem qualquer outro escolhido pelo rei. Salva, filha. Erguia-se, porém, a aliança do pai, que, tomado de horror e fúria diante da jovem barbada, e alegando a vergonha que cairia sobre seu reino diante de tal estranheza, ordenou-lhe abandonar o palácio imediatamente. A princesa fez uma trouxa pequena com suas joias, escondeu um vestido de veludo cor de sangue e, em despedidas, atravessou a ponte levadiça, passando para o outro lado do fosso. Atrás ficava tudo o que havia sido seu. Adiante estava aquilo que não conhecia. Na primeira aldeia aonde chegou, depois de muito caminhar, ofereceu-se de casa em casa para fazer serviço de mulher. Porém, ninguém quis aceitá-la, porque, com aquela barba, parecia-lhe evidente que era um homem. Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte, ofereceu-se para fazer serviços de homem. E novamente, ninguém quis aceitá-la, porque com aquele corpo tinham certeza de que era mulher. Cansada, mas ainda esperançosa, ao ver de longe as casas da terceira aldeia, a princesa pediu uma faca emprestada a um pastor e raspou a barba. Porém, antes mesmo de chegar, a barba havia crescido outra vez, mais cacheada, brilhante e rubra do que antes. Então, sem mais nada pedir, a princesa vendeu suas joias a um armeiro, em troca de uma couraça, uma espada e um elmo, e, tirando do dedo o anel que havia sido de sua mãe, vendeu-o a um mercador, em troca de um cavalo. Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo. Debaixo do elmo, ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não mais seria homem nem mulher, seria guerreiro. E guerreiro valente tornou-se, à medida que servia aos senhores dos castelos e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos torneios, nem a vencesse nas batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por toda parte
e a prescindia. Já não precisava apresentar-se diante dos muros de cidades e castelos. Já ninguém recusava seus serviços. A couraça falava mais que o nome. Pouco se demorava em cada lugar. Lutava, cumprindo seu trato e seu dever. Batia com lealdade pelo Senhor. Porém, suas vitórias atraíram os olhares da corte. E cedo, os murmúrios começavam a percorrer os corredores. Quem era aquele cavalheiro, ousado e gentil, que nunca tirava os trajes de batalha? Por que não participava das festas nem cantava para as damas? Quando as perguntas se faziam em voz alta, ela sabia que era chegada a hora de partir. E ao amanhecer, montava seu cavalo, deixava o castelo, sem romper o mistério com que havia chegado. Somente sozinha, cavalgando no campo, ousava levantar a viseira para que o vento lhe refrescasse o rosto, acariciando os cachos rubros, mas tornava a abaixá-la tão logo via tremular, na distância, as bandeiras de algum torreão. Assim, de castelo em castelo havia chegado aquele, governado por um jovem rei, e fazia algum tempo que ali estava. Desde o dia em que a vira, parada do grande portão, cabeça erguida, oferecendo sua espada, ele havia demonstrado preferi-la aos outros guerreiros. Era o seu lado que a queria nas batalhas. Era ela que chamava para os exercícios na sala de armas. Era ela sua companhia preferida, seu melhor conselheiro. Com o tempo, mais de uma vez, um havia salvado a vida do outro, e parecia natural, como o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntas. Companheiro nas lutas nas calçadas, inquietava-se, porém, o rei, vendo que seu amigo mais fiel jamais tirava o elmo, e mais ainda inquietava-se ao sentir crescer dentro de si um sentimento novo, diferente de todos, devoção mais profunda por aquele amigo do que a que um homem sente por um homem, pois não podia saber que à noite, trancada no quarto, a princesa encostava seu escudo na parede, vestia o vestido de veludo vermelho, soltava os cabelos e, diante do seu reflexo no metal polido, suspirava longamente pensando nele. Muitos dias se passaram em que, tentando fugir do que sentia, o rei evitava vê-la, e outros tantos em que, percebendo que isso não afastava da sua lembrança, mandava chamá-la para arrepender-se em seguida e pedir-lhe que se fosse. Por fim, como ainda disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com ele, e com voz áspera lhe disse que havia muito tempo tolerava ter a seu lado um cavalheiro de rosto sempre encoberto, mas que não podia mais confiar em alguém que se escondia atrás do ferro. Tirasse o elmo, mostrasse o rosto, ou teria 5 dias para deixar o castelo. Sem resposta ou gesto, a princesa deixou o salão, refugiando-se no seu quarto. Nunca o rei poderia amá-la com sua barba ruiva, nem mais a quereria como guerreiro, com seu corpo de mulher. Chorou todas as lágrimas que ainda tinha para chorar. Roubada sobre si mesmo, aos soluços, implorou ao seu corpo que a libertasse, suplicou à sua mente que lhe desse uma solução. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo brotou. E ao acordar de manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, a princesa percebeu que algo estranho se passava. Não ousou levar as mãos ao rosto. Com medo, quanto medo, aproximou-se do escudo polido, procurou seu reflexo, e com espanto, quanto espanto, viu que sim, a barba havia desaparecido, mas em seu lugar, rubras como os cachos, rosas,
lhe rodeavam o queixo. Naquele dia, não ousou sair do quarto para não ser denunciada pelo perfume, não tão intenso que ela própria sentia-se embriagar-se de primavera, e perguntava-se de que adiantava ter trocado a Bárbara por flores quando olhando no escudo com atenção, percebeu-lhe que algumas rosas pediam o viço vermelho, fazendo-lhe mais escuras que o vinho. De fato, ao amanhecer, havia pétalas no seu travesseiro, uma após a outra. As rosas murcharam, despelando-se lentamente, sem que nenhum botão viesse substituir as flores que se iam. Aos poucos, a rosa, a rosa e a pele aparecia, até que não houve mais flor alguma, só um delicado rosto de mulher. Era chegado o quinto dia, a princesa soltou os cabelos, trajou seu vestido cor de sangue e, arrastando a cauda de veludo, desceu as escadarias que a levariam até o rei, enquanto o perfume de rosas se espalhava no castelo. 5 ciprestes vezes 2. Não era um homem rico, nem era um homem pobre. Era um homem, apenas. Este homem teve um sonho. Sonhou que um pássaro pousava em sua janela e lhe dizia: há um tesouro esperando por você na cidade dos 5 ciprestes. Mas, quando o homem abriu a boca para perguntar que cidade era essa, espantou o pássaro e o sonho, e despertou. Durante dias indagou de quantos encontravam, se sabiam alguma coisa a respeito de uma cidade com 5 ciprestes, sem que ninguém tivesse o que lhe responder. Então, como se ainda ouvisse a fala clara do pássaro, vendeu seus poucos bens, botou o dinheiro numa sacola de couro que pendurou no pescoço e, montando no seu cavalo, partiu. Escolheu a direção do sol poente, dizendo que para si que enquanto andasse junto com o sol, os dias durariam mais, e ele teria mais tempo para procurar. E junto com o sol, subiu montanhas, atravessou planícies, varou lagos e rios. Da cidade nem sinal. Mas ele tinha sonhado com o pássaro e continuou a procurar. E eis que um dia, quando o sol começava a acariciar-lhe as costas, viu lá longe, erguendo-se com as torres, na bruma do horizonte, as negras silhuetas de 5 ciprestes. Sob o puxão involuntário das rédeas, o cavalo estremeceu, porém, logo esporeado, pôs-se a galopar. Galoparam, galoparam, galoparam. Espumava o cavalo, suava o homem, quando afinal chegaram à primeira casa. E estando o homem tão cansado, já no final do dia, pareceu-lhe melhor beber água daquele poço, deitar-se à sombra daquela árvore, para só no dia seguinte, descansado, procurar o tesouro que lhe pertencia. E assim fez, adormecendo em seguida. Dormiu tão profundamente que não despertou, quando um outro cavaleiro chegou, apeou e aproximou-se dele, tão profundamente que nem sentiu quando este tocou na bolsa de couro que trazia ao pescoço, ainda cheia de dinheiro. E adormecido assim como poderia perceber que se tratava de um terrível bandido, nada percebeu, nem sequer quando o outro puxou da espada e, segurando-a por um instante no alto, as duas mãos baixou-a súbito, decepando-lhe a cabeça. Quase sorrindo, o salteador abriu a bolsa, contou o dinheiro. Depois, deixando aos cães o corpo ensanguentado, agarrou a cabeça pelos cabelos e atirou-a no poço. No poço, a cabeça foi afundando lentamente, até chegar ao fundo, onde os olhos abertos já não podiam ver o cofre apodrecido, de custas prestas, joias e moedas escapavam.
perdendo-se na escuridão enverdeada. Mas um conto é apenas um conto, que eu conto, reconto e transformo em outro conto. Não era um homem rico, nem era um homem pobre. Era apenas um homem. E este homem teve um sonho. Sonhou que um pássaro pousava na sua janela e lhe dizia: há um tesouro esperando por você na cidade das 5 ciprestes. Mas quando o homem abriu a boca para perguntar onde ficava essa cidade, espantou o pássaro. E o sonho levantou voo. Inutilmente perguntou a todos quantos conhecia se podiam lhe dar notícia da misteriosa cidade. Ninguém tinha ouvido falar dela, e o máximo que faziam era sacudir a cabeça e dar de ombros. Assim, percebendo que se continuasse onde estava, jamais chegaria onde tinha que ir. Vendeu sua casa e sua horta, vendeu as roupas que não levava no corpo, e, tendo colocado dinheiro em uma sacola de couro, pendurou-a no pescoço e partiu. Escolheu a direção do sol nascente, dizendo para si que ver o sol surgir todas as manhãs seria como ver a fortuna que também estava surgindo para ele. E juntamente com o sol levantou-se dia após dia, percorrendo planícies, subindo montanhas, atravessando lagos e rios, sem que da cidade houvesse sinal, mas o pássaro havia falado em seu sonho, e ele continuou a procurar. E eis que, uma manhã, quando o sol lhe tocava o rosto, com dedos ainda mornos, viu recortar-se no horizonte silhuetas negras e altas como torres, severas silhuetas de ciprestes. Mal podia olhá-las, mergulhadas na luz ofuscante que pairava ao longo como uma névoa. Ainda assim seu coração pareceu lançar-se para eles, e o cavalo estremeceu logo o puxão involuntário das rédeas. Galoparam e galoparam e galoparam. O cavalo espumava, o cabelo do homem grudava-se na testa, quando afinal chegaram mais perto da cidade almejada. O sol agora já estava quase se pondo, e na luz gasta do fim do dia o homem viu que os ciprestes não eram 5, como havia pensado, mas era apenas 4. Ainda não é esta, disse desapontado, como se alguém pudesse ouvi-lo, e, esporeando o cavalo, afastou-se. Não podia saber que na noite anterior uma tempestade havia desabado sobre a cidade, nem que um raio certeiro abatera o 5º ciprestre. Entre a espada e a rosa de Marina Colassante, continuando, conto 5. No rumo da estrela. Já não havia nenhuma razão para continuarem vivendo na ilha. Morto o pai, assim decidiram os 7 filhos. Logo, centenas de aves esvoajaram em círculos e gritos, tocadas de seus ninhos pelo machado que estremecia os troncos. Centenas de coelhos se esconderam nas tocas, fugindo das armadilhas em que outros coelhos se debatiam. E um longo barco foi surgindo na praia, o esqueleto de madeira deitado sobre a areia, costelas para cima, aos poucos recoberto pelos couros de coelho que os irmãos emendavam. Esperaremos a lua cheia, disse o mais velho dos 7, depois que os remos foram lixados. Mas, faltando ainda completar-se o tempo, cuidaram os outros de embarcar as poucas coisas que levariam. Água nos jarros, fruta dos cestos, carnes e peixes em camas de sal. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite com o mar, uma enorme lua começou a brotar e aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo cada vez mais clara. Você, que é o menor e o mais leve, ficará no leme.
disse o mais velho dos irmãos ao mais moço, enquanto empurravam o barco para a água e, apontando no céu uma estrela tão clara quanto a lua, mandou que nela cravasse a proa, sem nunca abandoná-la com os olhos. Só assim chegaremos à terra firme, acrescentou. Vencidas as primeiras marolas, varada e arrebentação, vai o barco sobre o líquido espelho. Pá, plaf, plaf, mergulharam os remos dos 6 irmãos, encrespando o brilho sem partido. E o 7º atrás, em silêncio. Vai o barco sempre em frente. Não há trilhas no mar, o reto caminho desenhado pela mão que segura o leme só aparece na esteira depois que o barco passa e logo se apaga. Mas de olhos postos na estrela, o rapaz sabe aonde vai. De dia, quando o sol queima e a luz ofusca, os irmãos dormem deitados no fundo do barco. De noite remam, uma, duas, muitas noites, noite a noite, roçando no céu, a lua gasta sua curva, se afina. Quanto menor a lua, mais intensa brilha a estrela para o moço. Mais intensa e mais bonita e mais olhada e mais amada. Nos olhos dele, só ela se reflete, na noite dele, só ela se ilumina. Vai o barco aonde ela chama, outra noite e mais noites. Tão distante de mim, suspira o moço confundindo seu lamento com o beijo da água contra o casco. Tão difícil de alcançar. Inutilmente, procura na escuridão caminhos que o levem. A estrela tenta varar com a proa a rota secreta do céu, romper a linha que no horizonte separa. Gastou-se de toda a lua. Agora só a estrela cintila. Plaf, plaf. Mergulharam os remos dos 6 irmãos. Mas nessa noite, mais negra que as outras, um sopro vem gemendo sobre a água. É o vento. O mar, cansado de ser plano como um campo, incha-se em dunas e morros, ergue as costas, estica os dedos brancos de espuma. Foge o barco ou é levado. Remam os irmãos ou agarram seus remos. O barco salta, gira, corcoveia, para no alto de uma onda despenca e novamente se empina. As madeiras rangem, a tempestade relincha. Os olhos do moço, ardidos de sal, perderam a estrela. Sem rumo, ele a procura entre as nuvens, no céu tão revolto quanto o mar. E já não sabe o que é acima ou abaixo. Rompe-se a noite, um raio salta, o moço cobre os olhos com a mão, mas quando abaixa, lá está de novo sua alegria, clara e limpa, estrela brilhante numa garganta do céu. O arcabouço do barco geme na subida, como uma árvore imensa. A onda abre sua copa, mais e mais sobem os irmãos no seu ninho de couro até chegarem ao alto, onde a espuma brilha quase nuvem. Nunca o moço esteve tão perto da amada, nunca lhe pareceu tão bonita como agora. Pela primeira vez, a mão esquece o leme. Ele se levanta, quase alcançando, braços estendidos, tornozelos lançados no mar, e tem a impressão de que ela se debruça, levando-o além da escuridão, além do vento, além da tempestade. Perdido o timoneiro, para sempre navegam os irmãos sem possibilidade de chegar. Longe está a terra firme. Longe, lá longe, as estrelas.
no castelo que se vai. No seu castelo de ar morava o rei do nada. Não tinha paredes, aquele castelo não tinha telhado, mas assim, transparente, era belo, delicado como nenhum outro. E porque o rei nada possuía, nem mesmo o mínimo pedacinho de terra, a qualquer sopro de vento, lá se ia o castelo com toda a sua corte, etérea arquitetura flutuando no azul, pousava quando amainava o vento, ora era visto num pico encarpado, ora surgia à beira do mar, ou assentava-se na planície. Nada o prendia a lugar algum, e o mundo inteiro era seu reino. Agora, depois de uma tempestade que o sacudira, levando-o por cima das montanhas, repousava o castelo entre as flores de um vale. Damas saíram a passear, colorindo os gramados com seus longos trajes, leves como suspiros. Cavaleiros disputavam torneios de imaginação, enquanto as crianças da corte inventavam jogos com maçãs recém-colhidas dos galhos. Já muitos dias desse viver gentil se haviam passado. Não longe do vale, porém, exercia seu poder um rei temível. Hac era chamado, e ao pronunciar o seu nome todos baixavam o olhar e voz. Feroz, tomara muitos reinos à força. Guerreiro, vencera todas as guerras. A ferro e fogo ampliava cada vez mais seus domínios, suas riquezas e o número de seus súditos, pois, acordado ou dormindo, sonhava tornar-se um rei de tudo. Bastou, portanto, que os espiões lhe trouxessem notícia da existência de que um novo castelo para que seus olhos se acendessem de cobiça. Que meus embaixadores partam imediatamente para lá, levando uma declaração de guerra, ordenou. E foram os embaixadores em suas suntuosas vestes de veludo, e em suas vestes apenas um pouco amorrotoadas, regressaram quando já rei Hax se preparou para a batalha. A declaração de guerra não havia sido aceita, explicaram cabisbaixos. Nunca rei Hax fora tão insultado, nunca encontrara monarca tão arredio, mas disposto a fazer a guerra. Quer o outro quisesse, quer não, partiu a si mesmo a testa do exército. Chegaram no Vale do Amanhecer. Os cavalos refolegavam, pisoteando as flores, tiniam escudos e couraças, as armas brilhavam desembainhadas, e quando o rei do nada surgiu da porta do seu diáfano castelo acompanhado de alguns membros da corte, adiantou-se rei Hais, sem apear. Soube que desejais fazer-me guerra, disse o rei do nada. Humildemente perguntou o porquê desse desejo. Porque tudo o que posso ver me pertence, e meu é também muito do que o olhar não alcança, respondeu rei Hart, do alto do seu cavalo. Porém, entre tudo o que conquistei, existem agora este palácio e esta corte, que não são meus, e é necessário que eu os possua. Mas isto, tudo o que estás vendo, disse o pequeno rei abrindo os braços, é nada. Só o nada me pertence. Pois então é esse, nada que eu quero. Discretamente, tentando esconder a boca atrás do cedro transparente, riu o rei do nada. E como se contagiados pelas palavras do grande Hades, riram as damas e os cavaleiros. A princípio abaixando o queixo para disfarçar, depois abertamente, sem controle riu a delicadeza corte,
diante do exército que esperava. Riram a rainha e o cozinheiro, os pajés e as crianças. Riu, pela primeira vez mais que todos, o bobo da corte, e o sopro daquelas bocas abertas, o eco daquelas risadas todas fizeram ordejar os aéreos cortinados, moveram aos poucos os inexistentes torreões, as ausentes paredes, como um navio que levanta suas velas, o castelo inteiro começou a flutuar, docemente partindo para novas distâncias. Debaixo das patas dos cavalos, o gramado já se fazia lama. O exército embainhou as espadas, recolheu as lanças. Impotente Reinhardt viu afastar-se a vitória por causa daquele castelo impalpável que se ia no regaço do vento. Nunca mais seria rei de tudo. Perdido estava para sempre seu sonho. Em fúria, esporreou o cavalo, partindo a galope. Ao longe, leves como tilintar de pingentes, ouviam-se ainda as risadas da corte. Entre a espada e a rosa, de Marina Colasanti. Conto 7. Uma voz entre os arbustos. Eram tão poucas naquela trupe de saltimbancos que quando a jovem atriz desistiu para casar com um comerciante, não tiveram outra para botar no seu lugar. Querendo assim mesmo realizar a encenação, costuraram uma enorme boneca de pano, moldaram para ela o mais lindo rosto de cera e depois de completá-la com a peruca e os trajes que haviam sido de atriz, a puseram delicadamente sentada num canto da cena. À noite, acesas as velas, começando o espetáculo, que bela pareceu. Tão bela que, apesar de não dizer e nada fazer, o público não teve olhos para mais ninguém. Havia nesse público um grupo de nobres cavalheiros que, estando a passar pela praça na exata hora em que o espetáculo acontecia, haviam se detido para assistir. E é provável que, voltando ao palácio, contassem a todos o seu encantamento por aquela moça de rara beleza e doce silêncio. Pois já no dia seguinte o rei, que havia muito procurava uma dócil esposa, dava ordem para que aprontasse uma carruagem e um pajem, levando seu pedido, fosse buscar aquela que a partir de agora queria para a noiva. Foi a carruagem, sussurrou o pajem, diante da tenda dos saltimbancos, que depois de ouvir a leitura do pergaminho real, entreolharam-se assustados. Quem teria coragem de contrariar desejo tão poderoso e mandar dizer ao rei que a bela moça era apenas uma boneca? Melhor deixar que descobrisse por si mesmo. Arrumaram a boneca, escovaram seus cachos e, com a mesma graça com que a haviam colocado na cena, a puseram sentada sobre as coxins da carruagem. O chicote estalou, a carruagem partiu, deixando no ar uma nuvem de poeira. A tarde estava quente, o palácio era distante, galopa, galopa, sacode, sacode. O cachoeiro, tomado de grande sede, parou numa estalagem. O pajem ainda chegou-se à janela da carruagem para perguntar à donzela, que acreditava estar vendo, se desejava tomar alguma coisa, mas, não recebendo resposta, atribuiu o silêncio aos mais puro recato e, achando melhor não insistir, deixou-a sozinha indo beber com o cocheiro. Beberam uma boa caneca de cerveja, beberam outra. Lá fora o sol batia na carruagem e no calor abafado o belo rosto de cera começou a amolecer. Alongou-se o nariz, arriaram as bochechas, caíram os cantos da boca, até a testa cedeu. Assim foi que, quando a carruagem afinal chegou ao palácio e o rei em pessoa, cheio de sorriso,
Abriu a porta para receber sua futura esposa. Não, desa... não deparou com a linda moça que esperava, mas com uma mulher feiosa, nariguda e emburrada. Nem sequer a cumprimentou. Irritado, bateu a porta, dizendo ao pajem que não lhe haviam trazido a moça encomendada, mas sua irmã mais feia. Ordenou que levassem de volta e trouxessem a que havia escolhido. Novamente a carruagem partiu, novamente o pajem transmitiu a ordem do rei aos saltimbancos, e sendo que, sem entender o que havia acontecido, recolheram a boneca e pediram uma noite de tempo para preparar condignamente a noiva da sua majestade. Gasta a noite para recompor o lindo rosto de cera. Recolocaram a boneca sobre os coxins. O chicote estalou, a poeira encobriu a carruagem que partia. Galopa, galopa, sacode, sacode. Novamente o cocheiro foi tomado de grande sede e, ao passar diante da estalagem, decidiu parar para refrescar a garganta. Pela segunda vez, o pajem perguntou à donzela se desejava refrescar-se, e, como da primeira vez, não tendo obtido resposta, deixou-a sozinha e foi beber com o caixeiro. Beberam uma caneca de cerveja, beberam outra. Lá fora o sol batia sobre a carruagem, o rosto de cera amolecia e escorria no calor abafado. Mas tão grande era a sede, tão boa a cerveja, que os dois resolveram tomar mais uma caneca. E já que estavam bebendo, aproveitaram para comer um naco de presunto. Com isso demoraram mais do que pretendiam. E ao descer, darem conta do atraso, subiram na baleia rapidamente e retomaram a viagem sem nem sequer olhar para o estado da passageira. Tivessem olhado, teriam tido a mesma visão assustadora que o rei ao abrir a porta, cheia de messuras. Derreada sobre as coxins não estava a moça, mas uma velha de rosto todo enrugado, em que as sobrancelhas desciam por cima dos olhos. Os olhos sumiam debaixo das pálpebras e o nariz pendurava-se quase até o queixo. A fúria do rei pareceu não ter limites, não chegava terem-lhe trazido a irmã, eis que agora lhe traziam a avó. Bando de asnos, que fossem imediatamente reparar o erro, e se prezavam suas cabeças, não voltassem sem cumprir o mandato. Os saltimbancos nem queriam acreditar quando viram a carruagem parar diante de suas tendas. Mais difícil ainda foi acreditar no estado da linda boneca de cera, mas não havia como negar. Mais uma vez pediram uma noite de tempo. Mais uma vez recompuseram o rosto, e a boneca foi docemente sentada nos coxins. Estabeleceu o chicote, galopa, galopa, sacode, sacode. Aquela poeira na garganta foi dando uma sede medonha, quando a tabuleta da estalagem apareceu numa curva da estrada. O cocheiro não teve dúvida, estava na hora de parar. Dessa vez, porém, enquanto bebiam e se galopavam com os outros viajantes de estar levando a noiva do rei, foram ouvidos pela linda filha do estalajadeiro, que, tomada de curiosidade, esgueirou-se até a carruagem e, primeiro à distância, depois cada vez mais perto, espiou para dentro, tentando ver aquela que seria a rainha. A jovem era bem mais esperta que o pajem, porém, porque lhe bastou olhar a boneca para perceber o engodo que ali estava. O engodo, por engodo, teve uma ideia audaciosa. Sem ser vista, arrastou a boneca para trás de um estábulo, tocou suas roupas pelas dela, cobriu com a peruca de cachos seus próprios cabelos e rápida sentou-se sobre os coxins. Foi a conta. Já os dois estafenos saíram da estalagem e logo as patas dos cavalos levantaram a poeira, levando carruagem rumo ao palácio. Quanta alegria dessa vez na recepção do rei!
Sim, os nobres cavaleiros haviam dito a verdade. Ali estava a mais bela das jovens, a mais delicada, a mais silenciosa. Ali estava a esposa que tanto buscava. De fato, a jovem estalajadeira desempenhava com perfeição seu papel. Lenta e gentil nos gestos, só abria a boca de vez em quando para sorrir, sem pronunciar uma única palavra. No mais, meneava a cabeça, cobria os lábios com os dedos, parecendo apenas um pouco mais viva que a boneca. Continuando o conto 7. E a corte, encantada com moça tão discreta, começou os preparativos para a grande festa das bodas. Tanto silêncio, entretanto, pesava a natureza alegre da estalajadeira que, muda nos jantares e calada nas recepções, transformava-se em boquirrota, que assim entrava nos seus aposentos. A bem da verdade, era onde passava a maior parte do seu tempo, como convinha a uma noiva. E para que nenhum conforto lhe faltasse, seu futuro esposo havia-lhe destinado salas e quartos que davam para um pequeno jardim, fechando por altos muros. Ali a moça conversava sozinha ou contava para as flores e os pássaros aquilo que lhe ia na alma. Aconteceu que uma manhã, passando junto ao muro que por fora nem se distinguia, coberto que estava de eiras e arbustos, o rei ouviu um trecho de sua conversa com um esquilo, que era com com um esquilo ele não tinha como saber, mas logo soube que aquela voz lhe transmitia um doce bem-estar, sendo a mais agradável de quantas jamais tinha ouvido. Foi em busca dessa doçura que o rei voltou ao mesmo lugar no dia seguinte, e muitos dos que vieram depois. A princípio interessava-se somente pelo som, porém, com o passar do tempo, começou a reparar nas palavras, surpreendendo-se com a beleza e o acerto daqueles discursos que pareciam brotar por entre as árvores. Sentava-se de manhã perto do muro, sentava-se à tarde ao lado da noiva, e à medida que se encontrava, encantava pela voz desconhecida, começava a parecer-lhe enfadonha, aquela que a noiva conquist... aquela que o havia conquistado pelo silêncio. Quase sem sentir, começou a dirigir-se-lhe a perguntas, a empurrá-la para alguma conversa. Mas ela, pensando tratar-se de uma armadilha para testar sua capacidade de calar, abstinha-se de responder, ou, se o fazia, era apenas com um brevíssimo sim, ou um rápido não. Irritava-se o rei com tanta determinação, irritava-se a moça com tanta insistência, e à noite, no quarto, ensopava o travesseiro de lágrimas, perguntando-se como podia estar tão infeliz se era noiva do rei. Enquanto isso, aproximava-se o dia das bodas. Todos agora só trabalhavam para aprontar a festa. Os marceneiros martelavam e serravam, armando os tablados das festas. As costureiras não tinham tempo para largar as agulhas. Os floristas entrelaçavam grinaldas. E logo os cozinheiros começaram a matar os leitões, a esquartejar as caças, a assar, ferver e enfeitar as enormes travessas, até que tudo ficou pronto e amanheceu o dia tão esperado. Os sinos repicaram, soaram as trombetas. A noiva, com seus longos véus, o noivo, com seu grande manto, deixaram seus aposentos, cada um acompanhado de seu séquito. Deveriam encontrar-se somente na catedral, mas quis a sorte que antes de sair do palácio deparassem um com o outro em meio a um corredor. Estancou o rei por um instante, pensando na voz que lhe habitava o coração. Estancou a moça por um instante, pensando no longo silêncio que a esperava.
E já ia o rei retomar o passo, quando percebeu que a moça avançava na sua direção, e para sua extrema surpresa, a viu abrir a boca e falar. Pouco importava que ela dissesse que não queria casar com ele, que não aguentava mais, que estava cansada de fingir, que precisava falar e ser ouvida. Pouco importava que as lágrimas lhe enchessem os olhos e que os cortesões ouvissem, parados de espanto. Só importava o som daquela voz, enfim reconhecida, voz tão doce aos seus ouvidos que ele sabia capaz de bem outras palavras. Na rua, a multidão que há tempo esperava viu finalmente um fremir de plumas avançando sobre a grande porta do palácio, um estremecer de estandartes. As mães levantaram os filhos pequenos para que pudessem olhar. Os homens tiraram os chapéus para agitá-los no alto. E sobre os vivas do povo, os noivos saíram sorridentes, liderando o cortejo. Entre a espada e a rosa, de Marina Colassante. Conto 8. O homem atento. Por mais que recuasse com a memória, aquele homem não encontrava em sua vida um só momento em que não tivesse estado atento, atento a tudo, plenamente, abertos os sentidos como se o seu corpo fosse a porta de entrada do mundo. Não dormia, mal comia. Os olhos sempre despertos viam o que acontecia à sua frente e pareciam ver com igual clareza o que acontecia atrás, ou mesmo longe deles. O nariz captava todos os cheiros, decifrava todos os perfumes, os ouvidos distinguiam os componentes do silêncio tão bem quanto os da algazarra. Sentado numa almofada, assim prestava atenção, certo de que, enquanto tomasse conhecimento de tudo o que acontecia, estaria controlando a organização do mundo, imóvel, sem permitir que qualquer distração viesse perturbá-lo, abrindo em sua vigilância uma brecha por onde pudesse entrar a desordem. E passados tantos anos em idêntica posição, chegou a tarde em que ouviu passos na rua, aproximando-se da sua casa, e porque eram lentos, soube que eram de um velho, e porque se arrastavam de leve, soube que o velho estava cansado, e porque nunca os tinha ouvido antes, soube que ele vinha de longe. E quando afinal os passos pararam diante de sua porta, preparou-se para ouvir as batidas. Toque, toque, ecoaram nos cômodos as pancadas. Abriram os criados, deixando que o velho entrasse com seu cheiro de poeira e o calor do sol ainda guardado nas pregas das roupas, que se refrescassem, disseram, trazendo-lhe um jarro e taça. O viajante levava justamente a água aos lábios, quando viu o homem atento, imóvel na penumbra, como se ignorasse sua chegada. Mantinha-se entregue à sua tarefa, olhos abertos, sem bater pestanas. Aproximou-se o viajante. O homem o olhava sem deixar de ver além e aquém dele, sem deixar que sua presença sequer encrespasse a transparência da concentração. O homem olhava mudo, e o viajante teve pena. Afastou-se para um lado, os olhos do homem não o acompanharam. Afastou-se para o outro, os olhos continuaram fixos à frente. Mas quando o viajante colheu, colheu uma centopeia no vaso de plantas, bastou ao homem atento ouvi-la caminhar sobre aquela mão para saber que lhe faltava uma pata. E quando, afastando-se até o jardim, o viajante trouxe um
camaleão. Bastou o homem atento ver sua cor para saber em que galho estivera deitado. Então, o viajante pegou a um canto um espelho de cobre e o colocou diante do olhar do homem atento. Na superfície polida, um rosto pálido com a lua, como a lua, descorado por longa penumbra, encarou o homem atento. Mas não bastou ao homem atento olhar os olhos nas olheiras profundas, as brancas têmporas, para reconhecer-se, pois há tantos anos não se via, que havia esquecido seu rosto, e agora, diante daquele reflexo, surpreendia-se que fosse seu, a tal ponto que precisou levantar a mão para tocar-se, certificar-se de que, sim, a mão que se erguia no espelho era a mesma que lhe alisava a barba. Prestando atenção no mundo, deixara de prestar atenção em si. Nunca mais se olhara sequer espelhado na água. Nunca mais acariciara a pele. Descuidara-se de contar o tempo. Mas o tempo havia passado apesar dele, e o rosto que acreditava jovem já não existia. Ali estava a brecha, nunca pressentida, por onde a desordem teria entrado no mundo, se apenas por um minuto ele estivesse em seu controle. Com voz que há tantos anos não ouvia, o homem pediu aos criados que lhe trouxessem um pente. Estendeu até o marfim os dedos magros. Depois, pela primeira vez na vida, distraiu-se. Fechados os olhos, deixou a sombra de um rosto e um sorriso tocar-lhe a expressão. Inclinando a cabeça para trás, longamente penteou os cabelos que lhe desciam pelos ombros. Entre a espada e a rosa, de Marina Colasanti, conto 9. Como um colar. É cega, diziam todos, mas cega a princesa não era. Desde o dia do seu nascimento não havia aberto os olhos, não porque não pudesse, apenas porque não sentia necessidade, pois já no primeiro momento vira tantas coisas bonitas por trás das pálpebras fechadas que nunca lhe ocorrera levantá-las. Era como se a janela dos seus olhos fosse voltada para dentro. Debruçada nessa janela, ela passasse seus dias entretida. Mas isso os outros não sabiam, e não sabendo, lamentava-se em segredo o rei seu pai, chorava escondida a rainha sua mãe, sem jamais revelar seu sofrimento diante da filha, para que não viesse mais essa dor somar-se à sua suposta desgraça. Ao longo dos primeiros anos, os melhores médicos do reino foram chamados para examiná-la. Tentaram pomadas, receitaram porções, recomendaram mudanças de ar, prescreveram banhos frios, exigiram banhos quentes, porém, como nada conseguisse curar aquilo que não estava doente, cansaram de lutar contra sua própria ignorância e, declarando o caso único na ciência médica, desinteressaram-se dele. A partir de então, viveu serena na princesa, mas mais e mais descobrindo daquele mundo só seu, mais e mais querendo descobrir. E enquanto acumulava por dentro o seu tesouro, outro tesouro por fora se fazia, pois todos os anos, desde que havia nascido, seu pai lhe dava o mesmo precioso presente de aniversário. Era sempre igual a cerimônia. Os sinos do reino repicavam festejando a data. O rei e a rainha, acompanhados de cortesãos, entraram nos seus aposentos. Ao lado do rei, um pajem com uma almofada de veludo cor de sangue, e sobre a almofada pequena, lua, lua translúcida, luminescentes, uma pérola, que o rei colhia
entre dois dedos e, para admiração da corte, depositava na palma da mão da sua filha. Quando completares 15 anos, dizia, cada vez, abraçando-a, mandarei fazer com elas o mais lindo colar de que jamais se teve notícia. Anuíram sorridentes a rainha e os cortesãos, imaginando o esplendor da joia a ser feita com as raras pérolas do Oriente. Fim da cerimônia, quando todos já se haviam retirado, a princesa guardava sua pérola e junto às outras, em uma caixa de mogno forrada de cetim, sem pensar mais nela até o próximo aniversário. Assim, mais de 14 anos haviam passado, e era uma manhã de inverno do 15º ano, quando a princesa, que espera, esquentava as mãos no braseiro, ouviu uma leve batida na janela. Silêncio. Outra batida seca, como se um galho tocado pelo vento. Mas não havia árvores perto da janela, nem ventava, e a batida insistia. A princesa foi até a janela, abriu-a, antes que suas mãos começassem a tatear. Uma bicada gentil veio encontrá-las. Penas macias roçaram nelas. Uma ave que ela não saberia nomear arrulhou a sua cabecinha contra os dedos e começou a brincar ao mármore do peitoril coberto de neve. Pobrezinha, pensou a princesa, com fome neste frio e sem ter nada para comer. Afligia-se sem saber o que lhe dizer, por que dar. Mas, de repente, com um sobressalto de alegria, lembrou-se das pérolas, aqueles grãos dos que o pai havia lhe dado. Sem hesitar, foi até a caixa do mogno, tirou uma pérola e, na palma da mão, assim como a recebia do pai, ofereceu-a ao pombo. Um toque do bico e lá se foi, da palma, o leve peso. Logo, o farfalhar das asas e um súbito vento no rosto disseram à princesa que seu visitante também tinha ido. Sorrindo, fechou a janela. Mas passado alguns dias, numa tarde em que o vento uivava pelas frestas, novamente as pancadinhas na janela pareceram chamá-la, e ela recebeu entre as mãos seu doce amigo. Ele deu uma pérola para comer, e entre o flá de penas ele se foi. Nevou, ventou. Voltou o silêncio a deitar-se no jardim. E no silêncio o biquinho bateu nos vidros. A princesa sorriu feliz. E a cena toda se repetiu mais uma vez. Nem foi a última. Durante aquele mês e ainda no outro, o pombo veio visitar a princesa. Cada vez levava uma pérola. Cada vez demorava-se mais. Dessa forma, a caixa de mogno já estava vazia na manhã em que os sinos repicaram e a princesa lembrou-se subitamente que era seu aniversário. Não demorou muito. O rei e a rainha e os cortesãos entraram nos seus aposentos. Sobre a almofada, uma pérola. Mas dessa vez, depois de colocá-la na mão da filha, o rei, em voz alta, pediu-lhe a outras 14, pois era chegada a hora de mandar os ourives real fazer o colar. Sobressaltou-se a princesa. Como dizer ao pai, diante de todos, que não as tinha mais? Fechadas as pálpebras sobre o seu segredo, mentiu pela primeira vez. Que o pai voltasse dali a 3 dias, pois não lembrava onde tinha guardado a caixa de móvel. Certamente demoraria a achá-la. O pai, pensando nas limitações da filha para encontrar os objetos, concordou penalizado e saiu com toda a corte. Assim que ficou sozinha, a princesa abriu a janela, mas de nada adiantou chamar, de nada adiantou bater palmas, nenhum farfalhar de voo amafanhou o silêncio.
Então uma lágrima rolou lenta sobre as pálpebras fechadas, depois outra e outra, quentes ainda sobre os cílios, logo enfiavam no vento frio do inverno, descendo geladas pelo rosto, até congelarem antes mesmo de alcançar o peitoril. Foram as lágrimas congeladas que ela encontrou, percorrendo o mármore com os dedos, mas sentiu-as tão redondas e lisas que as confundiu com as pérolas, e exultou de alegria, certo de que seu amigo tinha devolvido os preciosos grãos. Fechou depressa a janela, guardou seu achado na caixa de mogno. Quando seu pai viesse, já tinha o que lhe dar. Mas quando, dali a 3 dias, o rei recebeu a caixa, nela não encontrou nada além de uma pocinha de água encharcada no cetim. Onde estavam as pérolas? À beira da fura, o pai exigia explicações, e a princesa não teve outro recurso senão contar-lhe como havia recebido a visita de uma ave como esta a olhava no frio e como, para matar sua fome, lhe tinha dado um por um todos os grãos. Então ela não sabia o valor daqueles grãos, vociferou o rei, sem mais conter a indignação. E nem bem havia saído dos seus aposentos, e já os brados chamavam o ministro, exigindo que os arqueiros reais coçassem o pombo. Daria um prêmio valioso a quem lhe trouxesse as 14 pérolas. Pombo, pensou a princesa, ouvindo as ordens do pai. Era esse o nome do seu amigo, Pombo, que os arqueiros procurariam para matar. Envolveu-se num chale branco de lã, abriu a porta envidreçada que dava para o jardim. Pela primeira vez, era preciso olhar. Lentamente, sem susto ou surpresa, abriu os olhos. À sua frente, tudo era apenas uma longa ondulação de neve que ofuscava, mas que em algum lugar guardava um pombo. Desceu aos, desceu os poucos degraus, começou a caminhar. Parava às vezes, batia palma. A neve alta abafava seus chamados, afundando, tropeçando, arrastando saias e chalé. Afastou-se do palácio. Talvez agora já estivesse no campo. Passou por uma sebe de espinhos. Adiante alguns arbustos. Chegou a um pequeno bosque. As árvores negras agitavam ao vento os galhos descarnados. Novamente a princesa bateu palmas, mas dessa vez um farfalhar sem conhecido fez-se ouvir. Diz que entre negro e o branco, um belo pombo cinzento veio volteando para pousar em sua mão estendida. Ao longe, o arqueiro escondido atrás de um tronco viu a mancha cinzenta movendo-se contra o fundo imaculado. Não viu a silhueta da princesa, que em volta do chale branco confundia-se com a neve. Tirou a seta da aljava, retesou a corda. O pombo pousou suas patinhas de lacre nos dedos que o esperavam. Ainda bateu as asas para equilibrar-se. Com silvo de serpente, a seta o atingiu. Um estremecido, um voar de penas e sangue, um rasgar de carnes, varado o corpo cinzento. Nem assim se aplacou a fome da ponta do ferro, que avançou ainda, indo cravar-se no coração da princesa. Batem no vento os negros galhos. Caída sobre a neve, desfeito o casulo do chalé, a princesa fechada lentamente os olhos, que havia demorado tanto para abrir. Mas, pela ferida no peito do pombo, rolou uma pérola, depois outra, outra mais. 14 pérolas escorreram como gotas sobre o alvo colo da princesa, preciosas se aninham ao redor do pescoço, como um colar. Entre a espada e a rosa de Marina Colaçante, contou 10, em noites de lua cheia. Houve um tempo em que a lua era só cheia, sempre redonda, visível, igual.
E nesse tempo, houve uma noite em que, avançando no céu, ela se viu de repente refletida lá embaixo, na água parada de um poço. Achou-se tão linda, mesmo à distância, que quis se ver mais de perto, e desviando-se do seu caminho, aproximou-se, debruçou-se à beira do escuro, debruçou-se mais, até que, tibum, sem nem saber como, caiu lá no fundo. A noite fez-se negra como nunca. Calaram-se os sapos, emudeceram os grilos. Pela primeira vez, prisioneira, a lua foi obrigada a esperar a chegada do dia. E assim, presa entre as paredes limacentas do poço, o pastor a surpreendeu quando chegou na manhã seguinte para dar de beber às suas ovelhas. O prisioneiro não conseguiu acreditar. Olhou para o céu, procurou entre as nuvens, só o sol brilhava. Tornou a olhar para baixo. Não havia engano possível. Redonda e branca, a lua parecia boiar na água, como uma gema na clara. O que fazer para tirá-la dali? Devagar, cuidando de não acertar, o pastor baixou o balde. Esperou que afundasse. Depois o balançou de leve e começou a puxar a corda. Tentava pescar a lua, mas o balde era pequeno. A alça atrapalhava e a lua, molhada, escorregava feito um peixe. Vezes e mais vezes o pastor tentou, sem resultado. Quanto mais insistia, mais nervoso ficava. Quanto mais nervoso, mais improvável a pescaria. Por fim, desconsolado, sentou-se. Ao redor, as ovelhas pastavam alheias aos seus esforços. O sol já não havia avançado muito. Quando a tarde chegasse ao fim, nada mais poderia ser feito, e era preciso libertar a lua para que ele iluminasse a noite. Então, como se a tivesse colhido entre as avencas, a ideia mais simples lhe correu. Rodeou o poço com os braços, respirou fundo e puxou com tanta força que num arranco conseguiu entorná-lo de boca para baixo. Lá veio a água toda, escura como um rio, e no meio da água, a lua rolando sobre a grama. Rolou, rolou, parou junto ao focinho de uma ovelha, que vendo-a tão branca e lisa, numa só bocada a engoliu. Em vão o pastor sacudiu a ovelha, em vão levantou-a pelas patas traseiras para obrigá-la a vomitar a lua. O que ela havia engolido, engolido guardou. E o pastor não teve outro remédio senão juntar o rebanho e voltar ao redil. Porém, à noite, trancada a porta, apagado o lampião, percebeu que o redil continuava iluminado. Era a ovelha comilona que brilhava, a luz da barriga varando pele e pelo. Latia o cachorro, agitavam-se as outras ovelhas com aquela luz. Ninguém conseguiria dormir. O pastor pegou a ovelha no colo, levou-a para fora e, depois de ajeitá-la sobre alguma palha, voltou, trancado a porta do redil, enfim, escuro. No calor do rebanho, dispôs-se a dormir. Dormiam todos profundamente quando o lobo, que vagava pela noite em busca de comida, passou ali perto. E vendo uma luz onde sempre havia escuridão, foi se aproximando aos poucos. Esgueirou-se atrás de uma árvore. Deslizou para trás de um arbusto. Rastejou quase, até encontrar aquela ovelha mais branca que qualquer outra, dormindo indefesa. E num salto, antes que conseguisse acordar, devorá-la. Agora, com a ovelha e a lua na barriga, era ele que brilhava. Mas, sem sabê-lo, certo de estar protegido pela escuridão, continuou suas andanças. Andando, aproximou-se da aldeia. Mais do que o uivo, foi a estranha claridade que alertou o caçador. Há tempos vasculhava os bronquéis,
atrás daquele assassino de rebanhos. E eis que, de repente, o tinha ao seu alcance. Levantou o fuzil. Por mais que se esgueirasse, o lobo eluarado era um alvo fácil. De nada lhe adiantaram o tronco da árvore, os galhos do arbusto. Bastou um tiro, e lá estava ele, estirado, morto. A pele luminosa era troféu bem melhor do que o caçador havia esperado. Mas assim que rasgou a barriga do lobo com o facão, a pele apagou-se. A lua mais uma vez rolou branca sobre a grama. Branca, redonda e úmida. Foi fácil para o caçador confundi-la com um queijo. E, antevendo a alegria das 4 filhas dormindo em casa, guardou-a no bornal. Clareava a manhã quando o caçador depositou a lua sobre a mesa da cozinha. Ferveu o leite, partiu o pão. As meninas, ainda de camisola, esperavam. Então ele pegou o facão e cortou a lua em 4 pedaços, de acordo com o tamanho e a fome de cada uma. A mais velha ganhou o pedaço maior, o outro foi para a segunda, o menor coube à terceira. E a caçula, que era ainda tão pequena, ficou apenas com uma fatiazinha estreita. Comeram tudo. Não ficou nada nos pratos. Com seus pedaços de lua na barriga, por baixo das camisolas brancas, foram brincar do lado de fora da casa. Brincaram naquele dia, voltaram a brincar no dia seguinte. Não sabiam que a noite, cansada da escuridão, havia decidido tomar a lua de volta. No terceiro dia, as meninas pulavam corda no gramado, quando uma águia branca veio descendo em círculos lá do alto. Um súbito mergulho, as garras cravadas na roupa da mais velha, e lá se foi ela carregada para o céu. Logo, de baixo, logo baixou uma cegonha branca, e agitando suas grandes asas, agarrou a segunda com o bico, subindo com ela para o azul. E desceu uma gaivota branca para buscar a terceira, e uma pomba branca levou a menorzinha pela trança. A águia voou, voou. A garça voou, voou, voou. E voou a gaivota. E a pomba voou, até chegarem à grande lona da noite, onde, abrindo garras e bicos, depositaram as irmãs. Ali elas vivem até hoje, revezando-se para iluminar a escuridão. Há noites em que a mais velha fica acordada enquanto as outras dormem. Noites em que a vigília cabe à pequena ou à do meio. E até mesmo noites em que todas dormem abraçadas e a única luz visível é a das estrelas. Mas as noites mais bonitas são aquelas em que as 4 ficam acordadas e, como naquele dia distante, brincam de roda, girando de mão dadas no céu. É quando, olhando daqui de baixo, vemos a lua inteira, redonda, cheia, como antigamente.